Fala pessoal, meu nome é Caio de la Marta e hoje nós vamos fazer uma análise da série Suits. Quem que nunca assistiu a série Suits? Eu acredito que todo advogado, até o público em geral, estudante de direito, todo mundo tem assistido essa série. É uma série muito boa, mas vocês já pensaram em fazer uma análise da série Suits com a nossa advocacia brasileira? Bom, vamos lá pessoal. A série se inicia com Harvey Specter, um advogado bem-sucedido e sócio de uma grande firma de Nova York, que seleciona um outro advogado para trabalhar diretamente com ele. Esse advogado acaba sendo Mike Ross, um rapaz muito inteligente e com memória fotográfica. No entanto, Mike não cursou uma faculdade de direito e, obviamente, não possuía licença para advogar. O que seria, pessoal, hoje, a carteira da OAB no Brasil. A dupla ganha o primeiro caso em que trabalham juntos e Harvey decide manter Mike na firma, mesmo após saber que ele não se formou em direito. Vamos falar primeiro agora dos conhecimentos jurídicos dos personagens. Logo no primeiro episódio, o Harvey ele chama o Mike para um desafio de conhecimento jurídico, que consiste em quem consegue lembrar artigos, incisos de alguma lei aleatória. Para mim, na minha opinião, isso é uma representação muito pobre e real do conhecimento necessário para um advogado. As leis e códigos, elas estão aí para serem consultadas. Ainda mais agora com a internet. Hoje, qualquer lei que você precisa consultar, atualizada, você abre lá o computador, o celular que você consegue consultar. Ninguém vai decorar, o Código Civil inteiro de cabeça? Não, ninguém sabe isso. Então, ter uma memória absurda, que nem a do Mike, não necessariamente te torna um bom advogado. Em concursos públicos, por exemplo, as bancas que não permitem a consulta à legislação raramente deixam de pontuar uma questão porque o candidato não citou, às vezes, um artigo ou um inciso correspondente. Então, você ter uma memória espetacular não é sinônimo aí de você ser um mega do advogado, beleza? Na realidade, a questão não é saber as leis. Entenda isso, a questão não é saber as leis, ou só as leis, mas sim entendê-las e saber aplicá-las no caso concreto. Você tem que usar elas para servir como um suporte às suas teses jurídicas a cada caso. Não adianta saber a Constituição de cabo a rabo, saber tudo, salteado e decorado. Você precisa saber o quê? Identificar dispositivos ali contidos, que vão consubstanciar o quê? O requerimento do seu cliente, em detrimento do quê? Das razões da parte contrária. Perfeito? Mais uma coisa que eu penso sobre essa parte da série. O Harvey, ele demonstra muita marra, comportamentos inconsequentes. Ele não demonstra na série, pelo menos no início, conhecimentos jurídicos. Apesar que isso daí melhorou a partir da sexta ou sétima temporada. Tem outros advogados na série que tem que demonstrar muito mais conhecimento que ele. E de fato, são muito bons. Ao invés de arrogância e charme, eles precisam demonstrar inteligência e trabalho duro. E por incrível que pareça, fazem isso com muito mais frequência que o próprio protagonista. O grande destaque nesse aspecto é o personagem Louis Litt. Ele é tido como uma piada e escape cômico nas primeiras temporadas. E justamente por precisar mostrar que ele merece estar ali, diferente dos outros. E ele demonstra ser um excelente advogado desde o início. Nota bem, assista a série. O fato desse personagem ser uma referência na firma em direito contratual é interessante e, no meu ver, um acerto da série, porque ele reflete mais a realidade que um advogado é sendo um especialista em um campo do direito ao invés de um clínico geral. Então, isso é um ponto que nós temos que ficar bem atento. O Harvey, ele trabalha em todas as áreas. É praticamente impossível que um advogado faça isso. E faça isso bem feito. Por isso, lá vai uma dica minha para você. Se especialize na sua área. Você não precisa também falar assim, vou ficar numa área só. Não vou, eu gosto de outras áreas, eu não posso atuar em outras? Pode, claro que você pode. Mas você não vai se especializar em 20 áreas. Você não vai ser o melhor naquela área. Se especialize em 2, 3, aí tudo bem. Tenha parceiros também. Outro conselho, às vezes você vai pensar, mas vou ficar gastando concursos com pós-graduações. Você não está gastando, você está investindo. Conhecimento é saber, conhecimento ninguém te tira. Por isso, eu discordo com o estilo do Harvey, para ele atuar em todas as áreas. Especializar, sim, seria o correto. E vai ser o que vai te levar para frente na sua carreira. Pessoal, spoiler, se você não assistiu a série, não escute o que eu vou falar agora. Mike preso? Isso é uma pergunta. Pessoal,
O Mike, ele se safando da prisão e conseguindo manter o segredo da fraude, que é um crime, não foi legal. Temporada após temporada. Gente, foi frustrante demais. Ainda mais quando eles passaram a envolver outros personagens que também embarcaram na fraude. Vocês lembram disso? Pra quem assistiu, é claro. Com requintes de final feliz. A frustração aumentou cada vez mais. Não só pelo flagrante descumprimento da lei, mas também porque Mike chegou só pra quê? Pra parte boa, não é verdade? Pessoal, a faculdade de Direito, ela não é fácil. Não é fácil. Não é pensando que você vai fazer Direito, que é fácil, que não é. Você tem que ler muito, você tem que estudar muito. E quando o estágio, ele entra nessa equação toda, é difícil ter uma vida social e manter um equilíbrio mental. Um jurista bem sucedido, em tese, ele ralou muito, ele estudou muito, seja estudando para concurso ou vivendo dia e noite aí para advocacia privada. Não é fácil até ele se estabelecer. O profissional, ele se esforça demais e tem que abrir mão de muita coisa, especialmente na vida pessoal e social, para ele chegar num nível de destaque na sua carreira, beleza? Por isso, é difícil aceitar que o Mike Ross consegue advogar sem passar por toda essa trajetória que molda um advogado, que molda um profissional do direito. Eu sei que isso é parte da história, obviamente, que sustenta a série. Eu sei. Por isso que nós estamos fazendo aqui essa análise, tá? Tô comparando a série com a advocacia brasileira, beleza? Advocacia na prática. O que vocês acham disso? Pessoal, as principais peças processuais, como um recurso para um processo que é muito importante, ou uma petição inicial para um cliente muito relevante, geralmente são cuidadas pessoalmente pelo advogado da causa, certo? Ainda que ele não escreva a peça inteiramente, no mínimo ele vai estar supervisionando e acompanhando. Isso é o mínimo, beleza? Em suítes, na série, os advogados, eles passam pouquíssimo tempo acompanhando o processo, as peças processuais. Eles tratam até com uma certa indiferença. Não se pode subestimar que, mesmo se você for o Harvey Specter, é na petição endereçada ao juiz que devem ser alegadas todas as razões de fato e de direito que justificam o pleito do seu cliente, concorda? Aí vai o princípio da eventualidade. Biblioteca! Vocês lembram lá daquelas cenas lá da biblioteca? O pessoal tem algum caso importantíssimo e eles ficam lá, pega aquele monte de livro, não sei como que eles acham livro tão rápido, uns livros dessa grossura, coisa de doido, né? Mike, por diversas vezes estuda os processos e as matérias na biblioteca e com livros físicos. Em que pese, pessoal, eu também gosto muito de livro físico. Eu prefiro, na verdade, do que ler na internet. Quando se trata de trabalho dinâmico e exigente do advogado, a internet, ela ajuda muito esse processo. Hoje, por exemplo, no Brasil, as bibliotecas jurídicas são frequentadas basicamente por quem? Concurseiros e estudantes que ainda estão na faculdade. Dificilmente vai ter um advogado ali procurando alguma coisa que ele poderia procurar e achar no celular ou no computador rapidamente. Hoje tem muito site aí, livrarias, tudo online. Hoje tá tudo online, é mais fácil, prático e rápido. Tempo dos processos. Vai pensando aí, nós vamos colocar uma parte da série. A duração dos processos também é algo totalmente fora da realidade, já que não haveria muito apelo aí ao público se um processo durasse 2 temporadas. Eu concordo com isso até a conclusão, né? É uma série. Todavia, eu só quero registrar aqui com vocês que em um episódio, o Harvey e o Mike, eles avançam em processos judiciais e administrativos de maneira que, se fosse na nossa realidade, levaria meses ou anos. Isso tá melhorando aos poucos. Ainda demora, era pior. Agora com o processo eletrônico tá melhorando. E acredito que vai só melhorar. Beleza? Vamos pra frente. Relação com os clientes. Aqui talvez seja o quesito em que Suits representa a profissão do advogado. O cliente contrata, mediante pagamento, um profissional devidamente capacitado para executar o serviço jurídico. Logo, cabe ao advogado fazer seu trabalho nos termos que o cliente deseja. A procuração judicial, ela transmite ao advogado amplos poderes para representar o seu cliente em juízo. O cliente deve sempre ser tratado com respeito e franqueza. Isso idem para todos os clientes. Na série, eles conversam com os clientes de forma grossa e agressiva. Tony, I'm gonna fix this, but let's get one thing clear. I'm not like the other lawyers you burned through. So the next time you go stomping around like a 4-year-old throwing tantrums with me, I'll be the one getting rid of you. Isso é totalmente errado, isso não existe na advocacia brasileira. Como se eles fossem adversários, além de chantagens com potenciais novos clientes. Isso daí vem de Hollywood mesmo, obviamente. Além disso, os advogados parecem
não respeitar muito o sigilo das comunicações entre advogado e clientes. Cuidado, que é protegido por lei, hein? Por exemplo, salvo engano, na 8ª temporada, quando o advogado Alex Williams informa a parte contrária sobre um erro do seu próprio cliente, que era o réu, e apela para a consciência do autor, a fim de conseguir um acordo por um valor razoável. Em primeiro lugar, violar uma informação confidencial dessa importância seria algo gravíssimo e facilmente passível de sanção disciplinar, eventual perda do direito de exercer a profissão. E em segundo lugar, esse tipo de juízo de valor não tem espaço em uma advocacia séria. O advogado ele deve desempenhar sua função e seu trabalho da melhor maneira possível, independentemente de julgamentos morais relativos à conduta do cliente. Vamos falar agora sobre a jornada de trabalho? O que vocês acharam? Você acha que o pessoal trabalha muito, os advogados lá? Bom, essa é uma parte que eu achei bem acertada pela série, pessoal. A jornada dos advogados, que atualmente, acredito de todo lugar do mundo, são jornadas longas. Não tem limite de horário para entrar, horário para sair, não tem, né? Você não sabe o momento que você vai começar e o momento que você vai terminar. E a série, ela acertou nesse quesito. Você pode ver que o pessoal começa cedo, não tem horário, tem hora que vai até a noite. O pessoal janta lá na biblioteca. Suits representa muito bem esse lado da profissão. Agora nós vamos falar sobre a ética dos advogados da série Suits comparado com a brasileira. Desde o início da série são violadas inúmeras normas. Inúmeras. Fique atento. Alguns exemplos, como quando o Luis utiliza informação de saber que o Mike ele é uma fraude para chantagear a Jéssica e o Harvey e obrigá-los a adicionar seu nome, seu sobrenome ao nome do escritório. Sei lá, você sabe que lá naquela série, pessoal, tem aquele negócio, né? Quando o advogado é top, ele é sócio majoritário, fica o nome dele lá estampado, o sobrenome dele, né? Aquilo lá pro cara chegar, tá o sobrenome dele, aquilo lá é tudo. Katrina, vamos falar da Katrina também da série. Ela obtém ganhos da mesma maneira. Jéssica perde a licença para advogar em Nova York por causa do segredo. Aliás, a Jéssica e o Robert, vocês lembram dele? Esse último aí, de maneira, eu achei ridículo, né? Até forçada. Eles literalmente salvam a carreira do Harvey com mentiras e dissimulações. Samantha, claramente a Samantha cometia crimes de maneira corriqueira. Todos os personagens mentem para seus clientes. Que isso, mentir para clientes. E adversários, sem muita cerimônia, acaba virando uma rotina ali para eles. Quebram o sigilo de contratos, isso não pode, com clientes, e fraudam ainda documentos e depoimentos. Diversas práticas aí que são condenáveis e criminosas, que não são adotadas pelos verdadeiros e bons advogados. Porque o advogado que é realmente bom, ele encontra maneiras, muitas maneiras dentro da lei para ajudar seu cliente. Tudo dentro da lei. Por vezes isso mostra muito difícil, igualmente estimulante. É aí que reside a adrenalina da série, o fascínio e o desafio intelectual inerentes à profissão. Quando se começa a trapacear, não há mérito, jamais. E seguramente não se trata de um profissional bom e confiável. Agora vamos terminar falando a respeito da série. Depois eu quero comentário de vocês, hein? Suits, no meu ver, é uma ótima série. É uma série que me segurou ali, eu já tô assistindo pela segunda vez. Definitivamente entretém todos que assistem, é bem legal. Os personagens são interessantes e o direito, ele se mantém como ponto central ali da trama. Os protagonistas são legais. As mulheres, achei muito bom, são um ponto alto da série. São fortes e enriquecem bastante a trama. É claro que é uma série de ficção, né, pessoal? Mas ela é divertida, é uma série muito boa. As pessoas só têm que tomar cuidado para não misturar ficção com realidade. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram dessa análise? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Vamos analisar alguma outra série, jurídica de preferência. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Deixe nos comentários. Compartilhe com os amigos. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.